Bom pessoal, como eu havia prometido para vocês, aula de revisão, tá? De geografia. Europa, União Europeia, C, Comunidades e Estados Independentes, Guerra Fria e o Leste Europeu. Bom pessoal, eu vou tentar ser o mais rápido possível, que eu vou passar aqui para vocês todo esse material, eu vou disponibilizar para que vocês possam fazer o download como eu sempre faço. Estudem por aqui e também pelo módulo 12 de vocês de Geografia, ok? Módulo 1 de Geografia. Então pessoal, para a gente começar aqui, eu vou cobrar de vocês sobre a União Europeia, a sua formação, os 28 Estados-membros, até ela se transformar, passando pela SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, chegando até a União Europeia como a gente conhece hoje, passando pelo Tratado de Maastricht, nos Países Baixos, em 93, que instituiu o nome União Europeia. Então, quando vocês estiverem estudando, dê uma olhadinha também nesse mapa, tá? Onde tem a atual formação, a atual composição da União Europeia e um breve histórico. Eu também destaquei para vocês, dentro desse material, as consequências, as causas da crise econômica dentro desse maior, que é o maior bloco econômico do mundo, mais poderoso, e alguns países, Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda. Mais especificamente Grécia, Portugal e Espanha, que sofreram muito com a crise econômica a partir de 2011. Então, lembre-se disso aí, tá? Vou destacar para vocês também algumas imagens dos protestos na Grécia em relação à crise econômica e ao desemprego exagerado, e algumas charges que surgiram nesse período. Lembre-se disso e estudem também através do nosso material. A zona do euro, para lembrar, a união monetária, o único bloco econômico que tem uma moeda única, o euro, hoje é a moeda mais valorizada e mais estável do planeta. A gente vai estudar também os conflitos internos na Europa, vou cobrar isso de vocês, e vou cobrar também, pessoal, de vocês, o conflito entre o IRA, o grupo paramilitar, e o Reino Unido. Dentro desse conflito aí, eu quero que vocês, por favor, assistam, cliquem nesse link aí no YouTube, que tem a música Sunday Bloody Sunday do YouTube, que é uma música de 1983, que retrata, que fala um pouco sobre esse conflito que ocorreu na Irlanda em 1972. Assistam lá, tem a legenda, isso vai ajudar muito na hora da prova também, que será cobrado esse conflito separatista dentro da Europa. Bom, eu coloquei também a linha do tempo desse conflito entre IRA e Reino Unido, deem uma lida também nesse material, e no material que vocês têm dou qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo pela internet, pelas redes sociais, que eu tiro essa dúvida de vocês. Mas é só um breve histórico, não é necessário que vocês saibam as datas ou decorem as datas, ok? Aqui eu trouxe para vocês só o mapa das Ilhas Britânicas e do Reino Unido, para que a gente possa ter uma ideia, tá? Onde eu tenho aqui o que forma o Reino Unido: a Irlanda do Norte, a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales. É bom lembrar que a Escócia, nos próximos dias, a população estará indo às urnas para decidir através de voto se a Escócia continua pertencendo ao Reino Unido, a esse grupo de países que formam o Reino Unido, ou se ela passa a ser um país totalmente independente em relação ao Reino Unido, ok? Lembrando que aqui essa interdependência entre eles se tratam como nações irmãs, tá? E não um colônia do outro, não. Isso aqui, eles são nações irmãs, eles formam um reino, como o próprio nome já nos diz, Reino Unido. Então, pessoal, só para ilustrar aí também a desintegração da Iugoslávia, as repúblicas que surgiram após o fim da antiga Iugoslávia, dei uma lida nisso aí, e principalmente sobre a emergência do nacionalismo nessa região, o que levou ao fim da União Soviética, ou seja, cada país que quis se separar do que era a antiga Iugoslávia, que estava ligada à ex-União Soviética. Então é bom lembrar disso aí também, e esse material vocês também têm no módulo. Coloquei um mapa para vocês também que fala um pouquinho
de como foi a transformação do mapa da região do leste europeu, desde a antiga Iugoslávia até as repúblicas independentes que nós temos hoje, como a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia e Herzegovina, que esteve esse ano aqui no Brasil na Copa do Mundo. A linha do tempo, aqui eu coloquei uma linha do tempo já a partir de 1989, o que representa, por exemplo, o fim da União Soviética e a independência dessas repúblicas e o surgimento de todas elas, dentre elas Sérvia e Montenegro, que depois se separou, se transformando em Sérvia e depois em Montenegro, e a separação nessa região, que muitas vezes não foi uma separação tranquila, como foi o caso da Guerra da Bósnia. Eu coloquei também uma reportagem aí para vocês com a manchete do All Sport de março desse ano, de 2014, que diz: Ucrânia leva apenas porta-bandeira à abertura das Paralimpíadas de Sochi, que fala um pouquinho sobre os conflitos na Península da Crimeia, na Ucrânia, e essa relação conturbada entre Ucrânia e Rússia, que disputam o território da Crimeia, onde o esquiador ucraniano Mikhailo Tkachenko, nas Paralimpíadas de inverno desse ano, entrou no estádio olímpico sozinho, em protesto à presença das tropas russas na região. Bom, aqui fala um pouquinho sobre a Guerra Fria e a interferência na Europa, principalmente no que se refere na mudança dos mapas, na questão geopolítica, o desaparecimento de alguns países e o surgimento de outros. Então lembrem de estudar isso aí, o período de encerramento da Guerra Fria, que envolveu duas potências: a potência capitalista, Estados Unidos, e a potência socialista, a ex-União Soviética, ok? Aqui eu coloquei uma foto histórica de dois líderes, o líder americano e o líder soviético se uniram em 61 para discutir a crise dos mísseis. Isso também é importante que vocês saibam. E a partir daí, a classificação do continente europeu em ocidental e oriental, ok? Período pós-Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar disso aí, pessoal. Uma charge que mostra essa disputa geopolítica e como o mapa mundial se tornou aí um tabuleiro onde essas duas potências buscavam áreas de influência dentro do território. O fim da União Soviética. Eita, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Beleza. O fim da União Soviética e o período de Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, e o que foi a perestroika e a glasnost, que nós já vimos em sala de aula, que foi uma abertura política e econômica da União Soviética, algo que simbolizou o fim também da União Soviética. Para destacar também os países bálticos, tá, pessoal? Estou destacando aqui para vocês. O mapa ficou ali na frente, mas os três países, Lituânia, Letônia e Estônia, países bálticos que recebem esse nome justamente por isso, porque são banhados pelo Mar Báltico, tá? Também ex-repúblicas soviéticas que se tornaram independentes, e uma região onde a economia cresceu muito nos últimos anos. Outra coisa que eu vou destacar para vocês, pessoal, não esqueçam, a população europeia, onde eu trouxe aí para vocês a capa da revista Newsweek de alguns anos atrás, onde o título aí, a manchete diz Baby Buzz, né? Ou numa tradução mais simples, o sumiço de bebês. Aí na mesma capa ele diz: para um número cada vez maior de países, o problema não é ter gente demais, e sim ter gente de menos, que é esse o problema principalmente hoje enfrentado na Rússia, a diminuição da população, porque as taxas de natalidade são cada vez menores, enquanto as taxas de mortalidade são maiores. Por quê? Porque a população está ficando velha, e essa mesma população acaba morrendo um dia, e está faltando mão de obra jovem no mercado. E sem falar que o governo acaba gastando muito dinheiro com questões previdenciárias. Então é bom dar uma lida nisso também dentro do material de vocês, só para relembrar, módulo 12 do 1. Para a gente encerrar aqui, eu trouxe para vocês um gráfico que mostra, é um gráfico das Nações Unidas, divisão de população, que mostra a queda nas taxas de natalidade no continente europeu
apenas na Europa desde 1950, tá? Então vocês podem perceber que há uma queda muito grande. Tem até um bebezinho aqui, né, representando essa queda nas taxas de natalidade. Por quê? Porque é uma região onde as mulheres estão entrando cada vez mais no mercado de trabalho, ocupando cargos cada vez mais importantes. Então o casamento ele está sendo deixado para segundo plano. E há um controle muito grande de natalidade nessas regiões, não um controle governamental, mas um controle das pessoas mesmo. O que acontece? As taxas de natalidade elas caíram muito nos últimos anos. Então a gente tem de 1950 até 2010 e a projeção para 2050 onde ela continua caindo. Isso hoje, para a maioria dos países europeus, é um problema, porque vai aumentar o número de idosos, o número de gastos previdenciários e no futuro vai faltar mão de obra jovem no mercado. Ok, pessoal? Bom, então basicamente o que eu vou cobrar de vocês: Europa, União Europeia, Comunidade dos Estados Independentes, tá? A CEI, o grupo que surgiu após o fim da União Soviética, daí o nome, Comunidade dos Estados Independentes. Estudem isso aí. Conflitos políticos culturais no pós-Guerra Fria, a questão da Iugoslávia, da ex-Iugoslávia e a formação de outros países, a reorganização política internacional. Guerras Frias e Guerras Mundiais, também está no material de vocês, e União Europeia, o maior bloco econômico do mundo. Então dei uma estudada nisso aí, tá, pessoal? Importantíssimo, como sempre, baixem a revisão no grupo da turma. Essa mesma revisão aqui, pessoal, essa mesma revisão em PowerPoint eu vou estar disponibilizando para vocês no grupo da turma, como eu sempre faço. Façam um download dela, estudem por essa revisão, mas também estudem pelo módulo 12 de Geografia, tá? No portal do UNO, vocês vão acessar o portal do UNO na parte referente aos alunos, e vocês, ao entrar nesse portal, vocês devem clicar nos links sobre União Europeia e os conflitos separatistas na Europa. Assistir no portal do UNO o vídeo sobre conflitos na Crimeia. Esse vídeo aqui que eu coloquei para vocês é um vídeo pequenininho de uma reportagem sobre esses conflitos que explica de maneira bem simples e rápida os principais motivos e o conflito entre Rússia e Ucrânia nessa região, tá? Então assistam esse vídeo e também não esqueçam, assistam o clipe, que é uma música muito legal da banda U2, Sunday Bloody Sunday, Domingo Sangrento Domingo, que fala sobre o conflito entre o Reino Unido e o IRA na região da Irlanda. Assistam, eu estou disponibilizando para vocês lá o link com o clipe e a legenda. Leiam a legenda, acompanhem a música, que será importantíssimo para vocês na hora da prova. E importantíssimo, bons estudos, pessoal. Estudem com calma, estudem também pelo módulo, e boa prova para todos. Beleza? Valeu, bons estudos.